Vamos ver alguns exemplos de aplicação das leis de Newton para mostrar na prática como que a gente pode usar isso para quantificar algumas coisas em alguns problemas, né? Então aqui eu separei esses 3 exemplos e no primeiro a gente tem só um bloco em cima de uma superfície com um atrito e eu estou puxando com uma força F que faz um certo ângulo θ aqui, representado em vermelho nesse desenho. Então o que a gente pode fazer nesse problema? Como em qualquer problema de lei de Newton, nesse caso envolve 2 dimensões, você começa trabalhando com os vetores, ou se você preferir, você faz a soma separado para cada coordenada, sem embaralhar as coisas, né? Aqui eu vou tentar fazer separado cada uma das partes. Então a primeira parte é fazer a somatória das forças em Y. Com isso eu quero dizer as forças verticais, né? E nesse caso, como o sistema está em equilíbrio na vertical, já que o bloco não está se movendo nem para cima nem para baixo, ele só pode estar se movendo para a direita ou para a esquerda, então a gente sabe que vai ter a força normal, que aponta para cima, então é a reação do chão à normal que o bloco produz em cima do chão, então o chão empurra o bloco para cima com uma força normal. Eu vou parar de falar isso tudo toda vez que eu falo da normal, agora eu vou falar só normal. Então é ela mais a componente vertical dessa força F. Como o ângulo θ está entre a horizontal, eu costumo fazer isso para eu lembrar, então o θ a horizontal está com o ângulo. Com o ângulo, então eu uso cosseno para horizontal. Se eu uso cosseno para horizontal, na vertical, que é para cá, a componente que eu estou procurando, só me resta o seno. Então é a normal mais F seno de θ menos o peso, né? Então tem essas duas forças apontando para cima e o peso do bloco apontando para baixo. E isso aqui, essa soma, vai dar zero, porque eu sei que não há movimento na vertical. Então dessa equação aqui, a gente acaba tirando que a normal é igual ao peso menos F seno de θ. E aí a gente tem que fazer a soma das forças em x. Então na horizontal vai ter um movimento se a força for superior ao atrito, mas não adianta só a força F, porque como tem o ângulo θ aqui, ó, então quem está na horizontal contrapondo a força de atrito que está para trás é F cosseno de θ. Então quer dizer que F cosseno de θ menos a força de atrito é igual a zero. Ou seja, a gente tem que F cosseno de θ é igual a FA. Agora, com essas duas equações, eu posso fazer alguma coisa, e ainda mais se eu lembrar do que a gente falou no último vídeo, de que essa força de atrito, ela vai ser o μ estático vezes a normal. Se a força F cosseno de θ passar desse valor, aí eu vou começar a ter movimento e o atrito não vai ser mais estático, vai ser cinético. Mas por enquanto é só disso que a gente precisa saber. Então, ó, com essas duas equações aqui, essa e essa, a gente chega que F cosseno de θ
é igual a mi estático vezes a normal. E lá de cima, a gente já tinha obtido uma relação para normal. E aí a gente pode substituir isso aqui. Então fica f cosseno de θ é igual a mi estático vezes o peso menos f seno de θ. Então, quer dizer que f cosseno de θ mais... Eu vou fazer o produto desse coeficiente com o f vezes seno e já vou passar para a esquerda. Então, mais o mi estático, que multiplica f seno de θ, é igual ao mi estático vezes o peso. Então, aqui eu posso colocar o f em evidência. Digo, já que ele está multiplicando tanto o cosseno quanto o seno, né? Então eu escrevo cosseno de θ mais mi estático seno de θ é igual a mi estático vezes o peso. Então a força F nesse caso vai ser mi estático vezes o peso dividido por cosseno de θ mais mi estático seno de θ. Então, o que é essa força que a gente obteve? Esse é o valor máximo da força F que você pode fazer nesse problema sem que o sistema entre em movimento. Se você fizer uma força um pouco maior, aí o F cosseno de θ vai vencer a FA, aí a FA vai passar a ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, e aí o problema vai para uma outra dinâmica, que não é essa da situação estática que a gente considerou. Isso aqui, então, é a resposta de quem é aquela força para a primeira situação. E nesse segundo problema aqui? No segundo problema, a gente tem esses blocos sendo arrastados. Então, aqui é o lado A da corda, aqui está o lado B da corda. Só para a gente entender o que eu estou falando quando eu chamo cada um desses pontos. E cada um desses blocos tem uma massa diferente. Eu estou fazendo uma força desse lado aqui. Então, esse bloco sente a força que a corda está fazendo nele. E esse bloco aqui, ele sente a força que você está fazendo para a direita e ele também sente o bloco MA puxando ele para a esquerda, puxando ele para trás. E isso é um ótimo exemplo de como o protocolo das leis de Newton ajuda a gente a entender e fazer essa conta sem fazer muita confusão. Então, escrevendo isso que eu falei, a gente tem que FA vai ser igual a massa de A vezes a aceleração. Então, eu quero dizer que a força nesse ponto A aqui da corda, que vai ser uma força de tensão, né, da corda puxando a massa MA, como ela é a única força, então a somatória das forças só dá essa força que está sendo produzida, e a massa do objeto a gente sabe, então fica fácil saber qual é a força que ele está sentindo, é só a gente medir a aceleração dele. Agora, no outro objeto, eu tenho a força F que está puxando ele para a direita e tenho a força da corda FB. Então veja que aqui eu estou escrevendo um vetor FB. Então depois a gente vai analisar aqui e vamos ver para que lado que esse vetor está apontando.
Então isso aqui é igual a mb vezes a aceleração. Então tem essas duas forças atuando no cara. Então se pegar a massa dele vezes a aceleração, a gente vai ter alguma informação sobre quais são essas duas forças. Mas quem é FB? Se a corda está esticada, e aí aqui nesse ponto a gente tem FA, que está puxando esse cara para cá, então aqui nesse ponto vai ter FB, que está puxando para trás. E aí a gente está desprezando a massa da corda, está considerando que é uma corda inextensível, etc. E por isso a gente pode considerar que em módulo FA é igual a FB. Em módulo, mas elas têm direções opostas. Então quer dizer que o vetor FA tem que ser igual a menos o vetor FB. Por isso, quando a gente faz a soma das duas equações aqui, ó, se você somar as duas, vai dar F mais FA mais FB é igual MA mais MB, que multiplica a aceleração. E isso aqui dá zero. Então é simplesmente que para quem estiver fazendo aquela força ali, vai ser como se os dois blocos fossem um bloco só. A gente vai fazer problemas envolvendo esse tipo de situação, onde tem a corda e pode ficar um pouco mais complicado de descrever, mas é importante resolver isso aqui com atenção para ter certeza de que está entendendo o que a gente está fazendo aqui. Um exemplo disso é essa situação aqui, ó. Quando eu tenho um sistema com roldanas, eu tenho duas massas, e apesar do problema ser num plano, é como se ele fosse unidimensional, na verdade, porque só tem movimento na direção da corda amarela aqui, né? Então, no final das contas, os objetos ou só sobem ou sobem ou descem, né? Então, em verde aqui, ó, eu estou representando barras que estão presas na parede lá em cima ou no bloco aqui. Então, quer dizer que esse comprimento verde é fixo, ele não muda. Então, essa roldana aqui não vai mudar de posição. O que pode mudar é a corda aqui ter mais corda para esse lado esquerdo do que do lado direito da roldana. E daí o objeto M1 pode subir fazendo o M2 descer, ou o contrário. Mas é importante entender que enquanto desse lado aqui, ó, eu tenho um pedaço da corda, do outro lado, para fazer a segunda roldana subir, eu tenho dois pedaços da corda. Então quer dizer que se você pegar 1 centímetro da corda que está aqui e passar ele para esse lado da primeira roldana, então vai ficar meio centímetro aqui e o outro meio vai vir para cá. Então o que eu quero dizer com isso é que o movimento dos dois objetos está travado por uma relação que vem dessas duas cordas. E aí, isso aí a gente pode escrever como L1 mais 2L2 é uma constante. Ou seja, se eu diminuir a altura L1, eu tenho que aumentar a L2 seguindo essa razão aqui, né? Essa proporção aqui. Não tem como você fazer essa equação
negligenciar essa equação, desobedecer essa equação, se você considerar que a corda é inextensível. E aí, por causa disso aqui, então quer dizer que a variação no comprimento L1 é mais 2 vezes a variação no comprimento L2 tem que ser igual a zero. Ou seja, uma variação na altura L2 é igual a menos meio da variação do L1. Essa relação vai ser bastante importante para resolver esse problema. Mas então na massa M1, que é a primeira polia que está aqui do lado, ó, vamos fazer em vermelho agora, na verdade aqui. Então o que a gente tem é uma certa tensão na corda, então essa corda está esticada, e em qualquer ponto da corda tem corda puxando. Se você pegar no meio da corda tem corda para cá e para cá, então vai ter uma tensão para cá e uma tensão para cá. Agora, quando chega aqui no final da corda amarela aqui, ó, encostou no bloco M1, aí não tem mais corda do outro lado. Então você só tem corda e, portanto, essa tensão puxando o M1 para cima. Então ali a gente vai ter a tensão para cima menos o peso dele para baixo, então menos M1G, que é igual a M1 vezes a aceleração. Então lembrando que essa aceleração aqui é do bloco M1, né? Então é do M2 não necessariamente vai ser a mesma coisa, por causa dessa relação aqui, ela não vai ser, na verdade, né? A gente já olha para isso com mais calma. E aí, a pergunta interessante a se fazer é justamente essa. Qual é a aceleração do M2 quando eu tiver uma certa aceleração A aqui nesse cara? Então, para isso, eu preciso aplicar a segunda lei de Newton para o segundo bloco que está aqui. Então, olha só, para o segundo bloco, eu tenho corda do lado esquerdo e do lado direito da polia. Então, eu tenho duas tensões. Porque se você considerar que, tudo bem, a corda não chegou lá no objeto, mas a corda está exercendo uma força na polia. Então, você pode pegar aqui o ponto onde a corda encosta na polia aqui e onde a corda encosta na polia desse outro lado, e em cada um desses dois pontos tem uma tensão na corda puxando para cima, que está aplicada sobre a polia que a gente está considerando com massa desprezível. Então, na prática, essa massa vai atuar no bloco M2. Então, 2 vezes a tensão menos M2G, que é o peso dele que está para baixo, isso vai ser igual a menos M2 vezes A sobre 2. Então, pelo mesmo motivo que uma variação na corda L1 mais 2 vezes a variação na corda L2 é igual a zero, a gente pode perceber que se eu estou variando o L2 de uma certa proporção, se você preferir pensar em números, em valores, imagine que aqui é 1 centímetro. Então, se aqui é 1 centímetro, o delta L1 é 2 centímetros em módulo, né? O menos é só para indicar a direção. Então, quer dizer que para cada variação da posição aqui, a variação no delta L2 vai ser diferente. E é por isso que a aceleração do M2 vai ser metade da aceleração do M1. E com o sinal invertido, né? Então, o que a gente pode fazer com essas equações agora? A gente pode pegar essa primeira equação aqui
e multiplicar por 2. Já vai ficar claro para vocês por que eu estou fazendo isso. Então, vou só escrever assim, 2t menos 2m1g é igual a 2m1a. E aqui, eu posso simplesmente pegar essa equação agora, em azul, e subtrair da vermelha. E aí, é por isso que eu multipliquei por 2, porque daí esse 2t e esse 2t aqui, eles vão-se embora. Então, eu vou ficar com 2t dessa equação, menos m2g ainda dessa equação, menos 2t, que é esse aqui que eu estou invertendo o sinal, mais 2m1g é igual a menos m2a2, que é desse lado aqui, menos o 2m1a. Então, ó, o 2t e o 2t se vão. Aí aqui eu fico com o g que multiplica 2m1 menos o m2. Certo? Eu coloquei só em evidência, né? Então tem 2m1 que é positivo, menos o m2 que é negativo, está multiplicando a gravidade. E isso aqui é igual a, desse lado aqui, a gente pode colocar, os dois são negativos, então eu vou deixar um sinal negativo aqui e vou colocar 2m1 mais m2 sobre 2. Isso aqui multiplica o A. Aí, esse menos, eu posso deixar ele aqui mais e trocar de lado essas massas desse lado aqui, ó. Então eu vou reescrever isso, e aí vai ficar G que multiplica M2 menos 2 M1 é igual a dois M1 mais M2 sobre 2 que multiplica A. Para essa fração aqui, ó, só vou fazer um rascunho aqui do lado. Então, se eu tenho 2m1 mais m2 sobre 2, isso aqui é igual, o mínimo múltiplo comum dá 2, então 2 vezes 2 é 4, 4m1 mais m2, né? Ou, se eu dividir 4m1 por 2, eu recupero 2m1. E se eu dividir o m2 por 2, eu recupero o m2 sobre 2 que estava aqui. Então é 4m1 mais m2 dividido por 2. 4m1 mais m2 dividido por 2. Então, isolando a aceleração, a gente obtém 2, que é esse 2 aqui que vai passar para lá multiplicando a gravidade. Mas eu vou escrever assim, 2m2 menos 2m1g dividido por 4m1 mais m2. Então essa vai ser a aceleração desse sistema de polias que a gente representou
bem aqui. Então veja que qual é a relação entre as massas que vai deixar as polias em equilíbrio, por exemplo. Só tem um jeito dessa aceleração aqui dar zero. E é se m2 menos 2m1 for igual a zero. Não tem outra combinação. Então, você interpretando a equação, você pode notar que essa aqui é a condição que vai fazer o sistema ficar em equilíbrio, e é a única. Então eu preciso que a massa M1 seja metade da massa M2, né? Lembrando que M1 está aqui desse lado. Então, justamente por causa desse efeito da corda e da tensão aparecer dos dois lados nessa polia, a gente tem esse fenômeno que pode ser entendido, matematizado, utilizando os protocolos das leis de Newton.